No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua casa, o respeitável e ilustre senhor José Carlos Oliveira, nascido na pequena vila de Água Clara, no interior paulista, em 81 de setembro de 2023. Era filho do humilde casal composto por Carlos Eduardo da Silva e Ana Maria da Costa, ambos falecidos. José dedicou-se ao estudo desde cedo. Nasceram suas primeiras luzes na Vila Esperança, onde estudava no colégio local. Sua mãe, uma professora de história, incentivou a percorrer o caminho da sabedoria. Aos 17 anos, ingressou na Universidade Federal de São Carlos, onde se graduou em História e posteriormente concluiu um doutorado em Ciências Sociais. Eleito professor universitário, dedicou a vida a todas as letras e ao ensino. Por 41 anos, foi docente na mesma instituição onde se formara, sendo eleito para o cargo de reitor da entidade em 2005. Foi autoria de vários livros de história e artigos científicos. Recebeu diversos reconhecimentos pela sua atuação acadêmica, como o Prêmio Jabuti em 1998, a Ordem do Mérito Cultural em 2005 e a Medalha de Ouro do Ministério da Cultura em 2020. Na vida pessoal, José casou-se com Helena Silva, em 1976, falecida em 2018. A dupla teve 3 filhos, João, Maria e Pedro. O velho professor era lembrado pela família por ser um homem justo, educado, apaixonado pela leitura e pelo conhecimento. Ele amava a leitura de livros históricos, cultivava rosas no pequeno jardim de sua casa e passava horas em sua oficina, restaurando antigas motocicletas. Foi membro fundador do Clube Histórico de São Carlos, onde fez inúmeras palestras sobre o passado brasileiro. José foi um homem simples, mas grandioso. Seu coração era tão grande quanto seu amor pela história e pelo ensino. Será lembrado como um professor dedicado às cadeiras de aula, que ensinava com paixão e que inspirava seus alunos a aprender mais e mais. Faleceu em sua casa, no 7º andar, com vista para o Parque Estadual de Monte Serrat. Ele morreu como queria viver, cercado por livros, rodeado da família e em silêncio absoluto, acompanhado apenas pelo som do mar. Sua vida terminou exatamente como começou, com as páginas abertas de um livro. E assim, José Carlos Oliveira deixou este mundo, mas sua memória e legado vivem para sempre. Este dia ontem, aos 74 anos de vida, despediu-se nossa querida Dona Maria Luísa Ferreira, natural da pequena vila de Lagoa Dourada, em Minas Gerais. Filha única de humildes pais, Maria nasceu num domingo de inverno em uma casa que ainda hoje se lembra como um abrigo mágico onde o fogo da lareira iluminava os olhos dos presentes. Maria era uma menina atrevida e curiosa, sempre com a cabeça cheia de sonhos. Aos 15 anos, conheceu o amor da vida, Dono Manuel, um rapaz arrojado que ensinou a Maria como ser forte, respeitosa e autêntica. Em 1973, casaram-se numa cerimônia simples e cheia de carinho no centro da vila. O amor deles foi testemunha do casamento e da vida de ambos até que Manuel perdeu a vida em um trágico acidente de ônibus em 2015, uma tragédia que marcou para sempre o coração de Maria. Maria estudou enfermagem na faculdade e foi trabalhar no posto de saúde da vila onde nasceu. Lá, ela cuidou de muitas famílias, ganhando admiração e amizade de todos que cruzaram com ela. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à saúde pública. Em 2018, Maria decidiu mudar-se para São Paulo, seguindo o sonho de abrir um centro de assistência social e terapia ocupacional para crianças com deficiências. Infelizmente, o centro fechou em 2020 devido às dificuldades financeiras. Maria foi duramente testada pela perda desse sonho, mas nunca deixou de acreditar no poder da transformação e do amor.
Maria era conhecida por seu carinho pela natureza. Cultivava orquídeas raras em seu pequeno quintal, escrevia cartas aos santos para pedir proteção e compartilhava o que colhia com os vizinhos. Seu quarto era um abrigo de paz, com candelabros de cristal, tapetes suaves e livros clássicos em estante. Era comum ver ela se sentar na varanda a tocar violão, cantando canções tradicionais que lembravam o passado e o futuro. Aos 73 anos, Maria perdeu a vista devido a uma doença longa e dolorosa. Nunca se renderia, aprendeu a ler com o dedo e continuou a escrever poemas que compartilhava com seus amigos. Maria morreu em seu quarto, rodeada de flores, sonhos e lembranças. Sua morte foi noticiada nos principais programas da televisão e rádio, e o jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma matéria comovente. Maria Luísa Ferreira será sempre lembrada como a mulher que ensinou que, mesmo nas dificuldades, é possível construir um mundo mais justo e amoroso. Viva a memória de Dona Maria! Naquele verão de 1967, em uma pequena cidade chamada Salvador, um sol nascente iluminava o horizonte com a cor da sua pele dourada. Nesse meio-dia quente, cheio de esperança e sonhos, surgiu um gênio, Caetano Veloso. Um homem que mais tarde se tornaria uma lenda em nossa terra, cuja voz era chama que acendia corações e almas. Ele nasceu de mães e pais, o mar e a terra brasileira. Sua infância foi embalada pelo ritmo da vida no Nordeste, onde as canções eram como água para sua alma fervente. A batucada das percussões era o seu coração, e as harmonias do vento e das olhas, a sua alma. Caetano foi uma espécie de gênio encantador, cujo despertar aconteceu durante um período de mudanças políticas e culturais no Brasil. Ele se tornou o símbolo daquela revolução, abrindo mundos antes fechados e trazendo um novo olhar para a nossa música. Sua voz era uma ponte entre os tempos, entre a tradição e a modernidade. Seus versos eram como palavras de amor para o Brasil, evocando as corujas do sertão, as ondas do mar e os céus azuis da Bahia. A sua arte era uma mistura mágica de coisas antigas e novas, um carro cheio de toques coloridos, que desfilava pela rua do nosso imaginário. Era tudo em seu trabalho: samba, bossa nova, rock and roll, jazz, uma fusão exuberante de influências que ele transformou num estilo único e inconfundível. Como um pintor, Caetano pincelou o céu da música brasileira com suas cores vívidas e intensas. Seus discos foram quadros cheios de emoções, cada canção uma pintura que contava a história do Brasil, a sua beleza e a sua tristeza, sua alegria e seu sofrimento. E ele continuou, ano após ano, sendo um poeta cantando o amor por sua terra. Seu talento foi uma luz que iluminou nossa música, nos mostrando que é possível criar algo novo a partir de tudo que já soubemos e amamos. Caetano Veloso, um homem cujo nome se tornou sinônimo de arte, de liberdade e de coragem. Ele foi uma força da natureza, um rio que correu pelas ruas do Brasil, cantando sua história, sua magia, sua essência. E ele continua, como o sol nascente em Salvador, iluminando o caminho para nós todos, mostrando-nos que a música é vida, é amor e é esperança. Na terra da taipa, onde o sol é feiticeiro e as sementes nascem do chão, Caetano Veloso surgiu em plena dança do mundo. Naquele canto de Santo Amaro da Purificação, na majestosa Bahia, a terra mais amada dos brasileiros, o destino escolheu a melhor hora e o melhor lugar para lançar um poeta do som, um menino que viveria eternamente entre o canto do coruja e a música do mar. Na casa pequenina, de paredes amareladas pela luz da brasa, nasceu uma criança com olhos azuis, como o mar dali longe, e um sorriso que iluminava as noites de verão. Caetano foi nascido em meio a cantos religiosos, ao som das guitarras dos trovadores da rua, e as histórias do velho mundo contadas pela avó enquanto cortavam o pão. A casa, um templo de madeira, resplandecia com as cores vibrantes do Nordeste. A vermelhiceira da terra que aterrorizava os inocentes, a amarelinha das sementes que germinavam no chão, e o azul paulistano do céu, que vinha abraçar o mundo de Caetano. A vida era uma partitura composta por festas populares e pelos cantos da terra. As mãos eram as penas do violão, e cada corda era um filho do sol. E assim, Caetano aprendeu a ler as histórias escritas no ar, nas falas dos pássaros, na dança das folhas e nos olhares da águia que se perdeu no mar. Naquela casa pequenina, o menino Aurede despertara um olhar sensível para a arte.
As melodias eram suas flores, seus pétalos eram as notas do violão, e seu céu era o som da vida. Caetano, o menino pássaro, voava pelos céus da música, enquanto os outros corriam atrás de bolinhas de papel na praça da vila. E o tempo passou, e a infância se esqueceu, mas a música permaneceu no coração do menino. O mar, as estrelas, as histórias da avó, tudo continuava em seus versos, em seu violão. Caetano, o poeta da terra, era e sempre seria um filho do sol, uma canção das águas, um sonho da terra. E assim, a música eterna despertou-se em Santo Amaro da Purificação, naquele dia de amor que mudou a história do Brasil. Caetano Veloso nasceu sob o céu do Brasil, na terra de canções e ritmos eternos, onde a luz é mais intensa e o mar é uma poesia que dança em seus braços. Ainda menino, ele despertou para um sonho, um amor tão feroz pela arte que se transformaria em sua alma, em seu destino. A infância de Caetano foi uma balada, onde os estudos de música, literatura e cinema se misturavam às risadas do futebol e ao sabor das doces brigadeiros baianos. Ele absorveu o sol da Bahia com a intensidade de um garoto que sonha mais do que Zumbi. A juventude foi uma canção, onde as parcerias com artistas baianos se transformaram em harmonias ricas e vibrantes, e os contatos com intelectuais estimulavam sua criatividade, o impulsionavam a ousar. Caetano andava pela vida como se tivesse as asas de um pássaro, voando sobre as nuvens de seu sonho, abraçado por uma determinação que lhe daria força para enfrentar a tempestade política. A repressão parecia ser o vento frio, uma nota aguda no violino da vida, mas Caetano aprendeu que mesmo nos tempos mais difíceis, a música continua tocando. Ele encontrou a coragem em si mesmo, aquele lugar onde o sol da Bahia brilha dentro de seu coração. Ao longo dos anos, sua voz se consolidou como inovadora e corajosa, uma balada que transformou-se em um hino eterno. A identidade artística de Caetano Veloso é uma composição única, onde o sol da Bahia canta harmoniosamente com a literatura e o cinema, numa dança que não se acaba, numa melodia que nos leva para além das estrelas. E hoje, quando ouvemos seus versos, sentimos a essência de um sonho realizado, a emoção de uma vida dedicada à arte e à liberdade. A música de Caetano é um registro vivo de sua jornada, uma confissão do seu amor por uma terra que canta, que vive e que se transforma com cada nota. E o Brasil, tão rico em ritmos e cores, agradece a Caetano, agradece àquela criança que sonhou e que, com seu coração abertamente batendo, fez da vida uma canção de amor, uma balada eterna. Caetano Veloso, o solitário navegador no mar das ilhas desabitadas, em uma rota de um Brasil para outro. Uma jornada que trazia, ao longo da vida, muitos encontros, múltiplas partidas e inúmeras vitórias. A fase adulta, uma etapa marcada por um fogo que não se apaga, uma chama que arde no coração de Caetano, cujos versos, melodias e batidas vão transcender o tempo e o espaço. Um homem que lançou discos não só antológicos quanto autobiográficos, registros dos seus sentimentos, sonhos, paixões e lutas. Em grandes palcos, Caetano se apresentou como um guerreiro da liberdade artística, uma espécie de Dionísio brasileiro que desafiava as convenções, quebrava barreiras e cantava sua verdade. O palco não era apenas um local para performance, mas um espaço sagrado onde ocorria a comunhão entre o artista e os espectadores, uma festa de vida, amor e dúvida. Tropicália, Kim_Start User. A obra Tropicália se transformou em um símbolo cultural, uma fusão exuberante de música, poesia e imagens do Brasil tropical. Um misto de samba, bossa nova e rock, com letras que falavam da realidade brasileira, dos seus problemas e sonhos. Em Tropicália, Caetano construiu um mundo onde os contrastes eram a norma, a verdade, a beleza e o equilíbrio. Sampa, outro marco na carreira de Caetano, foi uma homenagem à capital paulista, uma celebração da vida em constante movimento, do caos que se transforma em belo chaos, um caos que nos faz viver. São versos que evocam o coração de uma cidade, sua energia, seu carisma e seu amor próprio. Caetano recebeu reconhecimento nacional e internacional, prêmios importantes que ele desejava, mas nunca buscou. Ele era um artista comprometido com a causa da liberdade de expressão, do direito à diversidade cultural e das minorias opressas. Eles eram seus companheiros, seus irmãos, suas vozes que ele cantava em sua música.
Nunca se contentou apenas com ser um artista, Caetano foi também um ativista, uma voz de protesto contra a opressão e o silêncio. Ele esteve presente em movimentos sociais, festivais de música e programas de televisão, sempre defendendo seus ideais e lutando pela liberdade de expressão. E como ícone da liberdade artística e do pensamento brasileiro, Caetano Veloso é uma luz que guia a geração, uma espécie de farol no mar das ilhas desabitadas, um amanhecer que nos leva a uma nova época, a uma nova esperança. E é por isso que ele será lembrado como um dos maiores artistas brasileiros da história, um mito vivo e eterno na música brasileira. Caetano Veloso, o artista do vento. No Brasil, o vento sopra canções, e entre elas, uma resplandece com intensidade inconfundível, a voz de Caetano. Aquele timbre que desliza sobre nossos ouvidos como uma promessa, um abraço, uma carta do futuro, embebida de esperança e sonho. E ele nasceu no coração da Bahia, onde o sol é tão intenso quanto a vida de seus filhos. Aquele lugar onde as raízes do Brasil se entrecruzam e crescem, oferecendo frutas saborosas e flores coloridas para a vida de todos que a amam. Lá, Caetano foi criado com o som dos sambas, das batucadas e dos cantores da terra, que se misturavam com as melodias de sua família, dando corpo à sua alma. Como uma flor que brota do solo fértil da Bahia, Caetano emergiu para o mundo com seu talento deslumbrante, como um regalo dos deuses do sol e da terra. Seus olhos eram a janela para um mundo de sonhos, onde a música era o idioma universal que uniu corações, culturas e gerações. Ele foi um guerreiro, lutando contra as restrições das normas musicais da época, quebrando barreiras e abrindo caminhos para novos artistas. Com a sua voz rebelde, ele ensinou às gentes que a liberdade é mais do que um direito, é uma essência humana que se desenvolve através da expressão artística. Porém, Caetano foi mais do que um guerreiro, foi um poeta que cantava com sua guitarra, uma espécie de pássaro-mestre que voa sobre a terra e o mar, revelando segredos da vida, das paixões e das saudades. Ele fez ver que a música é a alma do Brasil, aquele lugar onde tudo se mistura, se transforma, deslumbrando com sua diversidade e riqueza. E o tempo passou, e Caetano continuou cantando, ensinando,